Olá, eu sou Marília de Abreu, da Wicca Cia das Bruxas, e eu estou aqui no nosso canal no YouTube hoje para a gente falar um pouquinho a respeito de a retomada da fé depois das religiões organizadas. Vamos ver? Então, gente, falar sobre a retomada da fé após as religiões organizadas. A mente cartesiana, que é o aspecto masculino, né, no ser, ela gosta das coisas organizadinhas, as coisas sistematizadinhas, as coisas hierarquizadinhas e as coisas todas nas suas caixinhas, né? E o mesmo aconteceu com as religiões. E isso já aconteceu desde os primórdios, né? Porque o que hoje a gente chama de cristianismo, islamismo, budismo, não foi nem de perto o que os seus criadores, né, os seus avatares conceberam. Mas assim, quando a população não era informada, né? Quer dizer, se você for pensar quanto tempo tem que Gutenberg, né, gente? Criação dos livros, o primeiro livro foi impresso, foi a Bíblia. Então, quer dizer assim, muita informação nunca foi acessível. Então, o cristianismo teve que sobreviver com a oratória, né, e a capacidade de convencimento de líderes, pessoas que tinham alguma capacidade de liderança, um pouco de mise-en-scène, né, e falando coisas e acrescentando coisas e mudando coisas e, na verdade, fazendo algo que a gente não chama de religião. Por que a gente não chama de religião? O conceito religião é a possibilidade de uma reconexão com o plano espiritual. O plano espiritual sempre esteve aqui, as capacidades do ser humano de se comunicar com esses planos, esses níveis de consciência, sempre esteve. Mas o que eles fizeram? Eles sequestraram essa capacidade e falaram assim, olha, só através de um sacerdote. Só o representante de Deus na Terra é o Papa, é fulano, é tal ser. Sempre pessoas humanas, passíveis de cometerem erros, pessoas que normalmente buscavam mais poder do que o poder sobre os outros, né? O poder terreno. O problema nunca foi um poder espiritual, um desenvolvimento espiritual, né? Sempre foi um poder terreno, poder sobre as pessoas, controle, dinheiro, política. E isso funcionava bem enquanto as pessoas eram ignorantes, elas não tinham acesso a livros, a ciência rudimentar, as coisas todas, sabe, os mundos foram crescendo bem separados. Então, durante muito tempo isso funcionou. Com a popularização, televisão, internet, hoje, popularização de livros, né? Além da Bíblia, né? Além dos livros sagrados, começou a acontecer uma coisa. As pessoas começaram a ter outras opções. Começou com cultura alternativa, nos anos 50, 60, aquela busca de trazer algumas referências orientais, né, indianas, budistas, para a gente trazer, ver que existiam outras coisas, né, linguagens, palavras, termos, conceitos tipo chakras, aura, né, coisas que a gente já não tinha no vocabulário. Então assim começou, mas algumas pessoas ainda tinham esse nível de informação. Aí o que aconteceu?
Aconteceu que as religiões mais fundamentalistas, elas viram que toda essa cultura era ameaçadora. Então elas começaram a restringir. Não pode ler tal coisa, não pode tal coisa. Isso é pecado, aquilo é do mal, aquilo é do demônio, aquilo não sei o que lá. E isso sempre para que as pessoas não tirassem um pouco o foco daquilo que era o que eles queriam, que era exercer um domínio, exercer um controle. Acontece que com a internet, com o Google, com tudo mais, ficou muito difícil ter esse controle, né? E, paralelamente a isso, também ficou uma reação em cadeia à decadência que essas religiões estão hoje vivendo. A decadência de valores. Quando a gente fala, um pastor estuprou uma criança, aconteceu, um espírita aconteceu tal coisa, um padre é pedófilo, não sei o quê, você está falando assim. Sempre existiu. Né? Quanto mais reprimida é uma religião, uma filosofia, mais os aspectos que são naturais e instintivos do ser humano vão florar de uma forma mais animal. Sim. O problema é que agora a gente sabe. Né? E aí o que acontece? Pelo menos eu aqui no Copen, né, a gente percebe que tem aumentado muito a procura de pessoas por essa nossa visão de mundo. Só que são pessoas, né? Olha, gente, praticamente todo dia pessoas procurando, pessoas que assim, que a gente é um perfil muito diferente do que sempre foi, né? Eu estou nessa área pelo menos há uns 40 anos. E assim, sempre quem se sentia atraído era aquele viés de pessoas que já tinham uma inclinação para o esoterismo, que já tinham uma inclinação para filosofias orientais, acreditavam em reencarnação, no mínimo espíritas, né? Que acreditavam em vida após a morte, algumas coisas assim, né? Ocultistas, enfim, as pessoas que tinham já alguma leitura, algum conhecimento, alguma coisa, né? Mesmo existindo todos os bloqueios da formação que elas traziam, os bloqueios das ideias, dos conceitos limitantes que as religiões colocavam, era mais ou menos fácil porque a gente tinha pelo menos uma linguagem comum que a gente podia trocar e aí a gente tinha como ensinar tudo, né? Mas de uns anos para cá, poucos anos para cá, eu venho percebendo um perfil muito diferente de pessoas que no começo eu achava até que estavam brincando, porque a gente não imagina que pessoas que foram educadas a vida toda achando que a gente era do demônio, de repente está procurando e está querendo também aprender alguma coisa assim. E isso era bem difícil, sempre foi, continua sendo muito difícil, porque a gente não tem nenhuma linguagem em comum. Não tem valores em comum, não tem referências em comum. Né? Então pensa assim, pessoas que nasceram, viveram, cresceram em meio a familiares e ambiente social só pensando de uma determinada forma, sem acesso à cultura, sem buscar outras, nem que fosse para traquejo social, né? Nem que fosse... eu tenho tido experiências de pessoas que a gente pergunta o signo e a pessoa não sabe o que é. Né? Isso nunca tinha acontecido comigo em outros momentos. Né? E assim, estou falando do signo, mas não só isso, muitas coisas. Então a gente vai ensinar alguma coisa que para aquela pessoa é um mundo tão novo que a gente está ensinando uma coisa, a gente tem que ir lá embaixo e começar dos primórdios mesmo, né? O nosso curso de treinamento é um curso já para quem tem bastante convicção de que o caminho dela é aquele. Então, eu cheguei a cogitar criar um curso de introdução, um curso para pegar esse pessoal mais cru, mas existe uma coisa que deve vir antes disso, né? Que é a base, né? Uma formação cultural, uma formação
ser introduzido a esse universo, né? Eu espero que esse nosso canal no YouTube esteja servindo para criar, né, desmistificar algumas ideias, desmistificar inclusive ideias de pessoas que também já estão buscando a bruxaria e que às vezes por outros meios estão vendo uma perspectiva que também é limitante, né? A gente vê, eu vejo aqui no Brasil muito uma perspectiva muito cristã de alguns bruxos, né? Aquela coisa, vamos acender a vela para Deus Afrodite, que para o amor, vamos fazer não sei o quê. É que nem Santo Expedito, é que nem é a mesma coisa de você sempre achar que a divindade você tem que estar pedindo, que você tem que estar que os deuses estão lá esperando a gente se humilhar, se ajoelhar e implorar, e acender vela e pedir, fazer oferendas e não sei o que lá, para obter alguma coisa. Não, gente. Não, a perspectiva de um pensamento de um bruxo é a perspectiva de que a gente está aqui para evoluir. A gente tem seres que são auxiliares no sentido de orientar, tá? Mas não é, vou pedir isso, agora quero aquilo, depois aquilo. Gente, não tem plano espiritual disponível para resolver as suas pendências, coisas do seu dia a dia que você tem que resolver. E sem contar que é função do bruxo se desenvolver para que dê conta dos seus próprios problemas, né? Então, assim, desde essa perspectiva, por dizer, a pessoa às vezes vem para a bruxaria porque sim, lá não está funcionando. Tá, mas aqui também não vai funcionar da forma como essas pessoas pensam. Elas não vão encontrar aqui, porque o bruxo vai ver que tem é o famoso pacto com o diabo, que ele vai dar tudo o que ela quiser. E como eles estão querendo ter as coisas, né, eles não estão buscando evolução espiritual, eles querem resolver as questões da vida. E a bruxaria também não é um canal para isso. Só que são pessoas que estão perdidas, achavam que era só pedir que receberia e agora não está, as coisas não estão mais funcionando porque nem essa mobilização para que as pessoas possam ceder as suas forças para alimentar uma egrégora e aquilo fazer acontecer alguma coisa, aquela energia acumulada daquelas pessoas todas, eles estão vendo que não está funcionando, né? E está tendo uma debandada significativa. A debandada das religiões organizadas está sendo significativa. Existe também um outro movimento que também eu acho que é tão também estranho quanto, que é a ideia de sistematizar a bruxaria. Eu sou bastante contra essa... Eu acho que tudo bem unir as vertentes, participar das coisas, mas a bruxaria ela tem um viés evolutivo desde os primórdios que não comporta uma sistematização no sentido assim, vamos fazer um livro oficial. Não, gente, não tem. Um sistema oficial também não tem. Não tem porque o universo que a gente está lidando não é um universo humano, gente. A gente só traduz. A gente não está... quando a gente tenta fazer encaixar, a gente está diminuindo, né? Esse universo que é espiritual, ele tem que ser muito dinâmico. Cada aluno que aprende, ele também traz uma bagagem. E a gente vai acrescentando coisas. A gente não pode estabelecer que tenha que ser dessa forma, que a gente tem que fazer pela Roda do Norte e tem que começar e fazer traçar o círculo no sentido horário e depois destraçar no sentido anti-horário. Essa formalidade é um viés das religiões sistematizadas, das religiões organizadas, que é um viés para as massas, né, para você poder replicar replicar, pessoas não preparadas possam replicar um procedimento, mesmo que elas não estejam muito sabendo o que elas estão fazendo, tá? A pessoa que realmente é uma bruxa, ela vai estar fazendo coisas
que podem ser diferentes do que esteja teoricamente nos livros, nos cadernos, nos sites, mas ela está fazendo uma coisa que naquele momento é aquela coisa, né? Essa percepção, a pessoa tem que estar com uma conexão com outros planos. E quando a gente pensa nessa retomada da fé, a gente está pensando assim, que bom que as pessoas estão percebendo que fé é uma coisa e que a fé é vital, né? E que a religião organizada não está possibilitando essa ligação. E aí, quando você tem esse desconforto, essa sensação de vazio e procura procura outros caminhos, eu acho que tem um tempo de caminhada, sabe? Eu acho que, assim, eu não vou colocar assim, olha, venham todos para a bruxaria porque aqui que é o certo. Não, eu passei por caminhos antes de chegar aqui. E eu acho que enriqueceu a gente ter visão de mundo, né? Eu acho que essa visão de mundo restrita, né? Você não conhecer as coisas, e a gente tem até certo cuidado de pegar pessoas muito jovens, porque eu acho que as pessoas têm que ter um tempo de conhecer um pouquinho de tudo, e aí sim, quando for fazer uma escolha, quando eu falo conhecer, não é, gente, ser iniciado em tudo, é ler, é pesquisar, ver alguma coisa, assistir alguma coisa relacionada com outras visões de mundo, tá? Mas assim, sim, quando você começa a participar dos ritos, quando você começa a incorporar, você começa a fazer... assim, a gente sempre recomenda que as pessoas elas leiam, elas estudem, elas pesquisem, para poder estar entrando numa religião de verdade, de uma forma... A religião é de verdade e a pessoa está entrando de verdade, né? Não é... É uma outra questão que as pessoas também, que vêm de outras religiões, elas trazem, né? É a questão de você esperar ter uma atitude passiva. Então, normalmente as religiões, como que elas lidam, né? As pessoas frequentam, elas vão à missa, elas começam a ter um convívio social com as pessoas que são fiéis, e aí elas vão escolhendo se elas vão querer realmente participar, se elas não vão querer, e aí elas vão ficando, porque de repente elas estão já entrosadas com o grupo e tudo mais. Aqui não é assim, tá? A bruxaria não é assim. A bruxaria você tem que estar sabendo que você está entrando numa outra religião. Você tem um período de desenvolvimento, você não participa das atividades do grupo antes de ter passado por esse desenvolvimento. A gente não é um aprendizado passivo, não é uma coisa que você vai assimilando informações e aí você é iniciada, não. Você tem um processo pessoal de desenvolvimento que ao final do qual você vai estar sendo iniciado. Então, assim, e cada um tem um ritmo, gente. Não dá para você predeterminar assim, não, em um ano você está pronto. Não, não é assim, tá? Isso também já é criação, já é essa vontade de estruturar as coisas, né? De você frequentar alguns eventos e que depois de um ano de frequentar, não é assim, tem uma ação totalmente ativa. Se a gente quer que as pessoas tenham consciência, se a gente quer que as pessoas, se a bruxaria lida com o desenvolvimento de consciência, não tem desenvolvimento de consciência inconsciente, gente. As pessoas têm que ter o desenvolvimento de consciência, então é toda uma postura diferente. Então, não é frequentar, não é um aprendizado intelectual, não que não tenha também o aprendizado intelectual. Quando eu falo assim, as pessoas falam assim, gente, então eu não vou aprender nada? Não, gente. Sim, você vai aprender. Vai aprender durante todo o tempo do nosso treinamento. A gente não tem problema nenhum de indicar livros, indicar literatura para vocês se formarem, sites, blogs, mas tem o processo interno, tem um processo de desenvolvimento, né? E na verdade, eu acho que como eu vou finalizar esse vídeo, quando a gente fala em retomada da fé, a gente não está falando em novas técnicas, novos
novos conhecimentos intelectuais. A gente está falando sobre justamente a pessoa sentir que alguma coisa dela está ressoando o divino, né? É isso que hoje as pessoas que estão verdadeiramente, autenticamente procurando a bruxaria, elas estão buscando, tá? Pessoal, eu tô carente de temas para falar, tá? Então, assim, as pessoas que têm alguma ideia, um tema, um assunto que não está bem esclarecido, às vezes até das coisas que eu já falei, né? Por favor, façam sugestões. Eu também vou pedir que comentem. Vocês estão comentando, eu gosto, porque além de dar mais a página ficar mais ativa, né? Vocês também têm vão sempre ter, a gente sempre, enquanto tiver quantidade suficiente, né, de seguidores, a gente vai estar tentando responder sempre e assim, participem da forma que vocês queiram e se puderem também compartilhar, deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Até mais então, tchau!